Você, você já viu, já leu, já ouviu o Salmo 23, né? Que famoso Salmo do rei Davi, que diz assim: O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por toda a eternidade, por longos dias ou para sempre. Esse salmo ele é tão conhecido, né? Que a maioria de nós, assim, quando lê ou ouve falar desse salmo, não analisa o contexto no qual ele foi escrito e nem faz essa conexão do bom pastor para a nossa vida, né? Primeiro, esse salmo foi escrito por o rei Davi, é uma poesia, né? Uma poesia que o rei escreveu. É uma poesia que, no fim das contas, é um testemunho da vida do rei. É sobre a vida dele que ele fala, é sobre o caminho dele com Deus, é sobre a experiência dele com Deus, não é? Se alguém perguntasse, rei Davi, quem é Deus para ti? Ele iria dizer, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele é o bom pastor, não é? Essa é uma poesia do campo, é uma poesia que remota à época em que o rei Davi era um pastorzinho, um menininho, pastoreando ovelhas, as ovelhas, o rebanho de ovelhas do pai dele, as quais ele levava, procurava naquele deserto, oásis, onde tinha pastos verdejantes, ele protegia as ovelhinhas de todo perigo, de lobo, de urso, de leão. Ele sai como proclamação de uma fé a partir de uma fé singela, não é? Desses pastos verdejantes, dessas águas calmas, desse cuidado que o pastor tem com as suas ovelhas, que aquele pastorzinho tinha com as ovelhas. Mas num outro momento ele fala do vale da sombra da morte. Talvez o rei Davi estivesse aqui se referindo àquele episódio em que ele enfrentou, sendo ele ainda um rapazinho, inventou um gigante, né, o Golias, e venceu o gigante e foi aclamado pelo rei Saul, desfilou no carro do rei, foi viver no palácio do rei, tocava harpa para o rei, que o rei era um sujeito nervoso, não é, enlouquecido, chegou a jogar lança para matar o rei Davi. Será que isso era viver na sombra da morte? Teve uma hora que o rei Davi disse, não, daqui eu vou me mandar. Ajudado por Jonatas, o filho de Saul, homem, sai daqui que o meu pai quer lhe matar. E o rei Davi foi viver em cavernas, foi viver na sombra mesmo. E aí eles se ajuntaram bêbados, homens de má reputação, se ajuntaram a ele endividados. E ali naquelas cavernas esse povo tornou-se um bando rebelde, né? Um bando de rebeldes. E eles ali estavam atravessando o vale da sombra da morte. O negócio é que esse Salmo 23 serve para qualquer um de nós, porque qualquer um de nós, de repente, um dia passa por pastos verdejantes, não é? Mas um dia chega o vale da sombra da morte e você sabe que o Senhor está contigo até aí, porque você passa pelo vale,
Você anda e passa, atravessa, mas não fica lá, não fica lá. Com o rei Davi, depois daquele período das cavernas, que foi perseguido, tinha uma sentença de morte sobre ele. Ele chegou a ser um ungido, derramaram óleo na cabeça dele, o profeta derramou óleo, ele foi ungido rei, não é? Talvez a conexão com o Salmo é onde ele diz que o meu cálice transborda. Ele atravessou o vale da sombra da morte, foi ungido rei, estava numa outra circunstância. O importante é saber que a bondade e a misericórdia de Deus nos perseguem. A palavra diz assim, que o vale que a bondade e a misericórdia de Deus nos perseguem, que o choro pode durar um dia, uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Jesus de Nazaré passou pelo vale da sombra da morte. Aquela agonia no Getsemane, ele estava atravessando o vale da sombra da morte. Ele foi pendurado na cruz, clamou perdão a Deus pelos seus algozes. Ele estava atravessando o vale da sombra da morte. Mas não ficou lá. Não ficou lá porque era impossível que o Rei da Glória ficasse aprisionado no vale da sombra da morte. Pelo contrário, ele venceu a morte, ele saiu e agora conduz as suas ovelhas a pastos verdejantes, conduz as ovelhas que têm fé nele, conduz para que essa fé as leve ao sentimento de que a verdade, a certeza de que o Senhor é nosso pastor, Jesus é nosso pastor, está conosco. Ele nos chama para andar com Ele, Ele nos chama para segui-lo, Ele nos chama para ser sal da terra e luz do mundo, porque Ele é a luz do mundo e quem está com Ele não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Ainda que eu atravesse o vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. É o salmo do rei Davi. Pode ser um salmo para qualquer um de nós que crê na mensagem, no amor de Deus, através da graça e da misericórdia de Jesus de Nazaré para qualquer um de nós. Ok? Beijo para você, que a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guarde os teus sentimentos em Cristo Jesus, nosso Senhor.